Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje é sábado, 9 de agosto. Começa agora o Plantão Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, com as principais notícias deste fim de semana. A Petz registrou lucro líquido de 21 milhões e 600 mil reais no segundo trimestre de 2025, uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro ajustado foi de 27 milhões e 400 mil reais. O EBITDA ajustado somou 142 milhões de reais, alta de 4% na comparação anual. A receita líquida atingiu 1 bilhão e 38 milhões de reais, crescimento de 2%. No trimestre, a empresa abriu 10 novas lojas e encerrou junho com 257 unidades em operação. No setor de energia, outra movimentação relevante vem do Brasil, com descobertas e projeções otimistas no mercado de petróleo e gás. A BP anunciou a maior descoberta de petróleo e gás dos últimos 25 anos no Brasil. Em entrevista exclusiva à CNBC, o CEO da empresa falou sobre o potencial da nova reserva na Bacia de Santos, os impactos para a produção da companhia e os desafios geopolíticos que estão no radar da petroleira. Vamos acompanhar o conteúdo exclusivo CNBC americana. Tivemos um enorme sucesso na exploração, com 10 descobertas de exploração comercial até agora neste ano, e ontem anunciamos a mais empolgante, a descoberta de Bumerangue no Brasil, onde descobrimos uma coluna de hidrocarbonetos com 500 metros de altura e mais de 300 quilômetros de largura. Fizemos amostragens nas plataformas e estamos enviando os resultados para o laboratório, mas estamos muito otimistas. Essa é a maior descoberta da BP em 25 anos. Murray, há alguma ironia nisso? Porque há muita pressão por parte dos ativistas para reduzir ou ser muito rígido com relação a esses custos. Mas se você for muito rigoroso no corte de custos e no capex, não conseguirá descobertas como essa. Há alguma lição nessa enorme descoberta? Bem, acho que a disciplina de investimento é muito boa para todas as estações. Por isso temos um quadro de capital apertado de 13 a 15 bilhões de dólares. Temos um grande programa de custos, no qual estamos tentando reduzir nossos custos em 4 a 5 bilhões. Tivemos um início muito bom, 2 trimestres depois. Mas como você disse, não se pode ir longe demais. Nosso trabalho é fazer o negócio crescer com segurança, e é preciso continuar investindo para crescer. E estamos muito satisfeitos com as 10 descobertas de exploração, e especialmente com a descoberta no Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o governo quer ampliar os setores brasileiros isentos de tarifas dos Estados Unidos e destacou que 45% das exportações nacionais para o mercado americano já ficaram de fora da taxação. Vamos a Brasília com Eduardo Gayer, que traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Gayer. Oi, Luciene, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou neste sábado que o governo brasileiro trabalha para ampliar a lista de exceções do governo americano ao tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras. Alckmin destacou, como você disse, que 45% das exportações já estão isentas da tarifa de 50%. Pagam só a taxa basal cobrada pelo governo americano, que é de 10%. Conseguiram escapar do tarifaço, por exemplo, o suco de laranja e os aviões da Embraer. Mas ainda vão pagar a alíquota cheia, já estão pagando alguns setores muito importantes da economia brasileira, como carne bovina, pescados e também o café. Alckmin, então, ressaltou que a prioridade do governo agora é ampliar a lista de exceções, colocando alguns mais setores para dentro, portanto, da lista que já soma quase 700 produtos e que o governo não pensa nesse momento em retalhar, quer trabalhar de fato em nome da negociação com o governo americano. Alckmin ressaltou que qualquer retaliação aos Estados Unidos é prejudicial inclusive para o consumidor. Ele disse que qualquer taxação é um perde-perde e que o Brasil precisa trabalhar agora junto aos Estados Unidos por um ganha-ganha. Alckmin é o chefe das negociações com os Estados Unidos para modular o tarifaço. Ao longo da última semana, ele conversou com o secretário
da embaixada aqui no Brasil, o encarregado de negócios, que é Gabriel Escobar, maior autoridade americana em solo nacional, justamente na tentativa de diminuir as tarifas. Mas enquanto isso não é possível, o governo anunciará até terça-feira desta próxima semana, esta que vai começar, um pacote para modular os efeitos econômicos do tarifaço. São esperadas, por exemplo, linhas de crédito com juros facilitados para os exportadores e também editais de compras governamentais de produtos perecíveis, como frutas e pescados. A expectativa é que o próprio presidente Lula faça esse anúncio. Volto com você, Luciene. Obrigada, Gayer. Lula e Putin conversam por telefone sobre BRICS, Estados Unidos e sobre a guerra na Ucrânia. Esse é um dos destaques do nosso site, o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. O presidente brasileiro recebeu hoje um telefonema do presidente da Rússia, que durou cerca de 40 minutos. A conversa abordou temas como a cooperação no BRICS, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a pressão comercial do presidente americano Donald Trump. Segundo o Palácio do Planalto, Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da cúpula do bloco, que aconteceu nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Para ver mais notícias como essa, acesse www.timesbrasil.com.br. E falando na relação entre os dois países, o Brasil importa mais de 30% dos fertilizantes da Rússia. Uma parceria que vem gerando temor, já que Donald Trump impôs tarifas adicionais à Índia por uma situação parecida. Se Trump ampliar a ação para outros países, o Brasil deve ser fortemente impactado. E ainda é um desafio para o país ter uma produção interna mais robusta e que supra a necessidade do setor. A consultora, professora e mestre em agronegócio Roberta Páfaro, em entrevista ao Money Times, comentou sobre o tema. Vamos assistir a um trecho. Eu não vejo uma indústria autossuficiente em curto prazo nesse sentido, porque precisamos de um investimento muito alto para poder fazer toda essa transformação principalmente dos fertilizantes que nós temos. Eu diria que a curto prazo não. Precisamos de investimento, precisamos de política pública, precisamos, muito bem colocado a questão do plano safra, o fertilizante. Não é à toa que hoje a gente tem barter, que é uma ferramenta de troca e super eficiente no sentido de que o produtor consegue trocar os grãos pelo fertilizante, para que ele precifique através dos grãos, que é realmente a moeda de troca dele. Então, hoje, ainda não vejo uma indústria autossuficiente voltada para fertilizantes. Creio que isso exige política pública, exige investimento e principalmente estratégia, algo que hoje a indústria ainda deixa a desejar. Redes como a Starbucks buscam lucrar com o frenesi de proteína dos consumidores. Esse é um dos destaques do site da CNBC americana. A obsessão dos consumidores por proteínas está levando os restaurantes a aderir à tendência para aumentar as vendas. Este ano, 28,4% dos cardápios de restaurantes dos Estados Unidos mencionam proteína, um aumento em relação aos 5,9% de uma década atrás, de acordo com a Data Essential. Redes como a Starbucks estão adicionando opções ricas em proteínas, enquanto outras grandes redes do país estão destacando itens de menu existentes que se encaixam na tendência. Para mais notícias como essa, acesse www.cnbc.com. Esta edição termina aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação ou no jornal Times Brasil, às 7 da noite. Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, a maior emissora de negócios do mundo, agora no Brasil.